Ok, estamos gravando oficialmente. Então, olá meninas, que estão assistindo depois também. Olá, mais uma vez a Agatha, que está aqui presente comigo, ao vivo. Eu sou a Caroline e eu escolhi criar um encontro para falar um pouco sobre network, que é um dos elementos, recursos, enfim, algo ali que existe e que pode ser de grande contribuição, né, para a gente que empreende. É algo que eu descobri de verdade, né, vivenciando há pouco tempo, mas que eu já ouvia falar antes e fugia assim com todas as minhas forças. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma visão talvez diferente, né, do que é network, buscando ampliar horizontes, trazendo um pouco da minha experiência. E também tem uma ideia interessante aqui para somar para o grupo, para que a gente possa ter mesmo esse senso de crescimento contínuo, não só de apoio, né, e apoiamento, mas para que, quem sabe, a gente consiga, de fato, criar alguma coisa juntas, tá? Essa é a minha ideia. Eu fiz aqui, criei uma apresentação no Canvas para poder facilitar e meio que ordenar o caos, a forma como eu chamo isso, tá? Para ficar mais interessante aqui o nosso papo, tá? Então, coloquei o nome desse encontro de Desvendando o Networking que Funciona, mas primeiro, o que é network? Né? Vamos falar sobre o que é network dentro dessa minha visão e perspectiva. Né? Eu considero o network uma arte. Sim, uma arte. Embora eu não seja artista, eu considero uma arte. Porque não é o que parece ser, não é apenas o que os dicionários dizem e o que o mundo dos negócios formais fala sobre, né? Vivenciando network com mulheres, porque eu venho, né, de um network específico para mulheres empreendedoras. E quando a gente fala de mulher, é algo totalmente específico, porque nós somos potências, né? Nós somos seres, assim, muito grandiosos. E mulher real, né? Nós somos de verdade. A gente lida com um monte de coisa o tempo todo, a gente cuida de todo mundo, ou quer cuidar de todo mundo, dar conta de tudo e todos, e nem sempre a gente consegue porque a gente esquece de nós mesmas, né? Então, estar com mulheres que empreendem é algo assim que contribui de formas assim ilimitadas, não só essa questão de uma apoiar a outra, né, e ajudar, mas de ser junto, né? Então, eu venho de um network de mulheres, então é onde a gente trata da realidade, né? E nem por isso a gente não fica só como uma rodinha de mulheres que ficam conversando, não, tricotando, nada disso, né? É algo que realmente contribui para que a gente cresça os nossos negócios. E não é sobre você ter um grupo fechado, sabe? Não é uma comunidade. Network não é uma comunidade. É algo que precisa ser expandido para outros lugares, para outros grupos, porque senão a gente vai se limitar, tá bom? Mas eu já falei muito sobre. Vamos ordenar o caos, começar aqui. Então, meu nome é Caroline Pereira, eu tenho 38 anos, estou empreendedora há 7 anos. Eu era professora, sou formada em pedagogia, fiquei 7 anos em sala de aula, me formei psicopedagoga, entendi não, senti na pele que a educação não era para mim, mas eu insisti nisso por muito tempo, mesmo sabendo e sentindo que era algo que, né, não estava saudável para mim. Eu fui me estendendo por 7 anos dentro da sala de aula, que para mim foi muito, né, até que eu exonerei meu cargo, eu já começava a empreender quando eu exonerei, há 7 anos atrás. E, enfim, eu falo que eu tenho um catálogo de erros, tá? Eu falo que eu tenho um catálogo de erros, por quê? Porque eu tenho muito espaço para acertar, porque eu errei muito. Eu errei, inclusive, com essa questão de parcerias, de network e tudo mais, né? Vou falar em seguida melhor sobre isso. E se fosse para eu desistir, eu já teria desistido há muito tempo. Em 7 anos, né? Então, se não tivesse que dar certo, já não tinha dado, tá?
E eu não vou dizer que tudo sempre foi flores, né? Já pensei em desistir? Já pensei em entregar currículo e voltar né, para a educação? Não, para a educação eu não pensei em retornar, tá? Mas eu já pensei em é, outras oportunidades, possibilidades, porque empreender realmente, quando a gente faz isso de forma sozinha, né? Quando a gente é eu empreendedora, é realmente muito difícil tudo. E por isso que eu falo que a gente precisa interagir, a gente precisa fazer network, porque senão vai ser tudo muito difícil mesmo, né? E fazer network mesmo, sabe? Não só ficar em grupos de apoio, não é sobre isso. A gente precisa sempre levar o nosso negócio, o nosso trabalho, para onde quer que a gente vá, tá? E como que eu empreendo? Eu empreendo com o quê? Eu sou da parte das terapias energéticas, terapias holísticas. E terapia holística não diz respeito a uma técnica só, a um conjunto de técnicas. Então, é uma área ampla, vasta. Ao longo desses 7 anos, eu fui mudando e moldando o meu trabalho, né? Até que hoje eu cheguei num formato, cheguei em uma ferramenta, uma técnica que é a minha especialidade, que é a radiestesia. Mas foram muitos anos assim de tentativa e erro. Desde quando eu comecei a empreender, eu também, eu também sempre ensinei aquilo que eu faço, tá? Então, eu já dei aula não só de educação básica, mas nessas terapias não, técnicas, né? Ferramentas de expansão de consciência, facilitei classes de barras de axis em vários lugares, em alguns estados, e sempre busquei levar também essa coisa de ensinar, porque é algo que faz parte da minha essência, né, da minha alma, e ser também professora. Então, desde aquela época, ainda antes da pandemia, né, 2018, eu já fazia alguns workshops online. Então, o online sempre esteve presente. Depois da pandemia, eu comecei a sentir uma vontade louca, assim, de interagir com pessoas. Porque a internet, né, a gente fica restrito também à internet, né? Fala-se muito, né, na internet você pode alcançar públicos que você no presencial não alcançaria, então você pode ter mais clientes, você pode ter mais oportunidades e tudo mais. É uma verdade, mas é uma meia verdade. Porque se você depende só da internet, você vai deixando de ser um ser social, e isso faz falta. Então, o olho no olho, esse contato mais próximo com pessoas, começou a me fazer falta, tá? E aí é que veio também, começou aí a minha busca por interagir com pessoas e foi o que me trouxe até o network, basicamente, tá bom? Continuando, cadê a apresentação aqui? Continuando, vamos lá. Você tem um propósito? Qual é o seu propósito? Porque assim, a gente pode empreender por diversas razões, né? Por diversos motivos. Algumas pessoas empreendem pela necessidade. Algumas pessoas empreendem pela oportunidade, né? E algumas pessoas levam isso como um propósito de vida, como uma missão. Cada um tem uma história, né? Mas essa história ela pode também ir sendo moldada através do tempo, né? No meu caso, que já empreendo com a mesma coisa há 7 anos, passei por transformações, né? Em dado momento, para mim, realmente era algo. Eu não via um outro caminho a não ser fazer o que eu faço hoje lá no início, porque as terapias energéticas são algo que eu sempre gostei, que eu sempre estive envolvida. E assim, até mesmo quando eu era adolescente. Eu sempre gostei de temas diferentes, né? Energia, astrologia, espiritualidade como um todo, tudo isso sempre foi muito natural para mim, né? Então é algo que faz parte da minha essência, né? Então, mas hoje, o que, que é fazer isso, né? Eu falo que eu não faço apenas, eu sou isso. Para mim é a oportunidade de ser. Porque enquanto eu era professora, eu sentia que eu não tinha espaço para ser quem eu era, né? O sistema de ensino, ele é complicado ali.
por diversas razões. E eu não me sentia eu. Então, é a oportunidade de eu vir a ser quem eu verdadeiramente sou e viver disso, né, basicamente. Mas todo mundo tem um propósito. Mas, assim, esse propósito, a gente empreende, né, por algo, uma escolha que é nossa. Isso é uma escolha nossa. Não importa qual seja a escolha, você escolheu, você decidiu isso, estar empreendedor. E o empreender, embora seja algo solitário no início, quando a gente deseja, né, a gente não pode esquecer que se eu empreendo é porque eu posso resolver o problema de alguém. Então, esse empreender, ele não é só sobre mim, ele não é sobre mim, é sobre o outro, né? É sobre o outro. Então, independentemente do seu propósito, não é sobre você. Propósito, missão, serviço, produto, tem destinatário, né? Então, não é sobre nós. Porque tudo aquilo que a gente vai fazer, a gente vai entregar para alguém, a gente vai entregar isso, né, para o nosso público final, para o nosso cliente, enfim, independentemente se for ser um serviço ou um produto. Então, a gente precisa realmente nos aproximar cada vez mais desse outro, dessa pessoa que vai receber aquilo que a gente tem para oferecer para o mundo, né, de solução. Seja o nosso propósito, nossa missão, ou simplesmente algo que a gente saiba fazer bem e que a gente queira compartilhar, né? Então, a gente não pode perder de vista o outro. Quem que vai receber, né, para quem eu estou vendendo, para quem eu quero vender, né? E outra coisa, gente, sobre essa questão da venda, né? A gente precisa desmistificar essa coisa de venda, de vender, porque às vezes a gente tem crenças que nos limitam em relação a vender, né? Ah, eu não posso vender, eu não posso falar sobre o meu trabalho aqui, nesse lugar. É como eu disse antes, a gente tem que estar disposta a levar, sabe assim, a vestir a camisa do nosso empreendimento e levar, entre aspas, claro, o que a gente faz, onde quer que a gente vá. Estar disposto a falar sobre isso, de forma natural. Não ficar, né? Porque senão é complicado. E eu, trabalhando como terapeuta energética, eu sei o impacto, né, das crenças, o que as crenças criam, ou melhor, o quanto elas destroem, né? A Agatha está falando que esse é definitivamente o meu maior problema. Vendas é o seu maior problema, Agatha? Né? Então, assim, a gente precisa desmistificar uma série de coisas, né, gente? E, assim, embora o empreender ele não seja só sobre nós, a gente também precisa voltar o nosso olhar para nós mesmos, porque a gente o tempo todo a gente vai duvidar, o tempo todo não, mas é muito comum a gente duvidar do que a gente faz, a gente ter dificuldades, e a gente está vendo no grupo, né? Todo mundo comenta aí uma coisa ou outra. Faz parte, é uma montanha russa, não vai ser sempre flores. Não vai ser sempre fácil, mas também não vai ser sempre difícil. A gente tem que estar disposta a se movimentar, porque ficar paralisada é o pior. Aí que o negócio não vai andar mesmo e a gente não vai prosperar. E como terapeuta energética, eu sou especialista em prosperidade também, e prosperidade como um todo, né? E é bem isso que acontece. Então, a gente tem que ter esse olhar voltado para nós. A gente tem que estar disposta a romper as nossas limitações. Porque senão, vai ser muito difícil empreender. E, ó, a gente sempre tem coisas para se cuidar ou liberar do nosso campo de energia, tá? Sempre. A gente sempre tem que se trabalhar, a gente tem que ter uma visão de vida de desenvolvimento contínuo. Não é só para o empreendimento, é para a vida, né? Então, é aquele tal negócio, né? Tem até um gráfico, depois eu vou colocar lá no grupo. Tem coisas que a gente sabe que a gente não sabe, né? E a gente tem que ir em busca de ampliar esse nosso repertório de alguma forma. Mas também tem uma parcela muito maior de coisas que a gente não sabe que a gente não sabe. E que é muito maior essa parcela de coisas que a gente não sabe que não sabe, né? E o nosso papel é buscar se desenvolver, se descobrir, se redescobrir, ampliar, né, a nossa visão de mundo e de tudo, né? Em todos os sentidos. Isso é prosperidade verdadeira, quando a gente está disposta a romper
limites e barreiras. É assim que a gente vai prosperar. Eu não estou falando prosperar financeiramente, estou falando prosperar na vida como um todo, né? Agatha, medo de ouvir um não, sabe? Sei. Eu também tenho medo de ouvir não. Mas apesar do medo, a gente tem que, né, seguir em frente, porque se eu não vendo, eu não vou faturar. É assim, a gente não tem um negócio se a gente não vender. Então a gente precisa aprender a vender. Ah, mas eu tenho um bloqueio com venda. Tá, qual é o seu bloqueio? É uma questão interna? Busque trabalhar isso de alguma forma. É uma questão de, não tenho técnica de venda, não sei. Então, procure desenvolver essa habilidade. A gente tem que ter um olhar prático, sabe, gente? Porque empreender não é resolver problemas de alguém. Porque o seu problema não, o seu produto ou serviço, ele tem uma utilidade para pessoas, né? Para quem você está ofertando o seu trabalho. Então, você precisa ter essa visão de solução, de praticidade, tanto para o seu negócio quanto para a sua vida. Traz isso para a sua vida. Solucione as questões, as suas também, busque soluções. Você não vai conseguir resolver tudo sozinha, ninguém faz nada sozinho. Né? Não dizem que nenhum homem é uma ilha? Né? A gente pode fazer muito por nós. É claro que vai ter um momento que, opa, peraí, se eu não sei fazer sozinho, eu preciso de ajuda, busque ajuda. Mas não fica paralisada, porque se você paralisa, é a pior coisa que pode acontecer, gente. É a abertura das portas para a escassez da coisa toda. Né? Então, a gente tem que ter essa mentalidade de desenvolvimento, crescimento e movimento como um todo. Isso é vital, vida é movimento. Né? Se não está crescendo, está morrendo. Né? Então, a gente tem que procurar estar em movimento de alguma forma. Né? A gente tem que tentar ser práticas também, né? Então, o seu negócio, né, ele flui através de você. Você comunica, você interage, e assim você se envolve e se desenvolve. Embora o seu negócio não seja sobre você, talvez você não venda seu produto, serviço, não seja para pessoas como você, né? Talvez sejam para pessoas diferentes de você. Ou talvez pessoas semelhantes a você, né? Enfim, não importa. Ele flui através de você. Então, precisa ter você também aí nessa equação, tá? Tem que ter uma troca contínua. Se envolver para se desenvolver. Quanto mais você aprende sobre o seu serviço, o seu produto e sobre a pessoa que é o seu cliente ideal, mais você vai entender sobre aquilo que você está oferecendo, mais você pode aperfeiçoar o seu trabalho, produto ou serviço, e, consequentemente, você vai se transformando numa profissional melhor e uma pessoa melhor também, porque está tudo interligado, tudo é uma coisa só. Né? Você e o seu negócio, vocês estão juntos, vocês não estão separados. Então, uma coisa contribui para a outra. Né? Somos seres sociais. Então, a filosofia fala isso, a sociologia também fala isso, né? O quão sociais nós somos. Então, é da nossa natureza humana interagir com pessoas, conversar, ter pessoas, né, no nosso ciclo, né, de vida, família, relacionamentos, amizades, tudo, né? E por que não fazer isso em um meio profissional também? Mas quando a gente fala que nós somos um ser social, isso é uma potência, né? É o que é uma capacidade que a gente tem. Só que essa capacidade, ela precisa ser transformada em habilidade. A gente precisa desenvolver cada vez mais essa habilidade de interagir. Interagir como? Da maneira correta com as pessoas. Quando a gente é empreendedor, isso é algo que vale ouro. Aprender a se comunicar corretamente para alcançar as pessoas certas. Ter uma rede de relacionamentos profissionais que possam te apoiar, mas não só apoiar você financeiramente ou em termos de amizade, não, é algo que expande tudo isso, sabe? Com quem você pode ter trocas valiosas. São semelhantes, são pessoas que também empreendem, que vivenciam muito do que você vivencia, e que, diferentemente do seu relacionamento pessoal, da sua família, que não empreendem, eles nunca vão saber exatamente o que você está sentindo ou passando. Então, é legal você estar com outros empreendedores, mas é algo, assim, muito vantajoso
maravilhosamente explosivo quando você está com outros profissionais de diversas áreas que, independentemente do que eles vendam, eles são pessoas únicas, específicas, que vão contribuir com você um de outro, né? Eu tenho uma experiência com parcerias, né? Então, relembrando, eu terapeuta energética, terapeuta holística, eu sempre, desde quando eu entrei nessa área, eu procuro estar com meus pares, ou seja, com outros profissionais das terapias holísticas ou energéticas. Isso, no meu início, foi essencial. Na verdade, foi vital para mim. Eu não estava na área ainda, eu precisava ter esse contato, né? Então, coisa assim, a gente se encontrava semanalmente para trocar terapias. Um aplicava a terapia no outro, assim, foi muito bom mesmo. Depois de um tempo, conforme eu fui amadurecendo, a partir do momento que eu comecei a só empreender, depois que eu meti o pé lá, chutei o balde do meu cargo, né, que eu exonerei meu cargo na educação, eu continuei buscando outros profissionais e em muitos momentos eu tentei parcerias de trabalho com eles, né? E assim, gente, não foi legal, tá? Eu tive experiências assim muito ruins, porque acabava que ficava uma coisa assim meio que de competição no fundo, entendeu? No fundo, ali no oculto, parecia que era uma competição porque a gente fazia a mesma coisa, né? Então, como que uma vai contribuir com a outra se a gente estava também no mesmo nível, né? No mesmo lugar? Então, assim, a gente sempre vai expandir a nossa vida, aprender mais, se desenvolver com pessoas que são diferentes de nós. As pessoas que são semelhantes, a gente vai se apoiar, se acolher, se entender, é maravilhoso, é necessário, só que a gente não pode ficar só nisso. A gente aprende quando a gente tem, né? Quando a gente é exposto a algo novo, ou quando a gente tem algum estresse, enfim, né? Desenvolvimento, aprendizagem, é sobre isso, né? Então, a gente vai crescer profissionalmente quando a gente se colocar também em situações diferentes daquelas que nós estamos acostumados. Sendo assim, se você interagir com profissionais diferentes de você, que fazem outras coisas, têm outros saberes, ou que estão em outro patamar, você vai aprender muito com eles. Porque, pensa, nós, né, a gente não tem tempo suficiente de vida para viver tudo. Eu posso viver tudo que eu quiser, né, enfim, mas eu não posso viver a vida do outro. Mas quando eu aprendo com a vida, com a perspectiva, com a mentalidade, com a experiência do outro, eu estou ganhando tempo. Eu estou ganhando conhecimento que, uau, olha aqui, eu não preciso trilhar os mesmos caminhos, eu não preciso errar nos mesmos lugares que esse meu parceiro errou, porque ele está me trazendo essa visão da experiência dele. Então, com a experiência dele, eu aprendo, e aí eu tenho a oportunidade de não passar pelos mesmos erros que ele passou. Então, é muito importante a gente ter interações valiosas. Quando eu falo de network, é sobre isso, né? Coloquei algumas coisas lá no grupo, eu sinto que algumas pessoas não entenderam muito bem, assim, né? Mas tá certo, tá tudo certo. E o que é networking, né? Nessa realidade, porque eu diferencio esta realidade, a Matrix, as coisas como são, o mundo empresarial, o business formal, de uma realidade além dessa realidade, tá? Então, nessa realidade, né, mais sisuda, se a gente for definir network, o que é networking, né? Networking, o que é networking, afinal? Então, network é um termo que vem do inglês, em que net é rede, e work é trabalho, e que significa rede de relacionamentos, ou rede de contatos. O que é network, então? Trata-se de uma rede de pessoas que que trocam informações, perdão, e conhecimentos entre si. Isso é uma forma assim muito engessada, muito encaixotada do que é o network, tá? Na definição é isso. Só que definição por definição é uma limitação, né? Mas tudo bem.
De acordo com a Wikipédia, em inglês, seria uma prática, né, de construir, olha só, aí já começa a falar um pouco da minha língua aqui. Prática de construir relacionamentos com indivíduos e empresas para fins profissionais. Envolve a troca estratégica de informações e recursos para criar conexões que podem ser mutuamente benéficas. Mutuamente benéficas. Então, ó, prática, construção, troca estratégica, recursos, conexões mutuamente benéficas. Isso é muito importante. Não perder de vista quando a gente fala de network. Tá? Aí, ok. Relação, né? Se relacionar, troca. Você se relaciona com que tipo de pessoas? Olha para a sua vida. Vê se você enxerga algum padrão. Você se relaciona com que tipo de pessoas? Tem aquele tipo de pessoas que você evita? Aquele tipo de pessoas que você torce o nariz, você bate o olho, você, essa pessoa faz isso ou faz aquilo, não, eu não vou chegar perto dela porque não tem nada a ver comigo. O quanto a gente recusa a expansão, o crescimento, inconscientemente, né? Porque a gente está se recusando a mostrar para outras pessoas para além do nosso círculo social, né? Então, perceba aí se existe algum padrão. Perceba se você, enfim, vou deixar bem aberto. Eu tenho muitas perguntas aqui para nós, tá? Eu coloquei várias perguntas aqui que é para mexer, para mover energias aqui. Eu sou terapeuta energética, bora mover energias, trazer consciência, é isso que eu faço, fundamentalmente. Estou falando sobre networking, mas eu sou uma terapeuta energética, né? E o que você espera dos grupos os quais você participa? Sejam grupos familiares, de amigos, todos os grupos, núcleos que você participa. O que você espera desses grupos? Geralmente um grupo é algo que está ali, né, que foi criado, esquematizado, tem uma proposta ali. Mas qual é a sua expectativa? O que você espera receber? De fato, você está recebendo? Será que é só isso? Será que não poderia ser algo ainda mais grandioso? Enfim. Qual o propósito dos grupos com os quais você se relaciona? Né? Tudo tem que ter um porquê. Não é só uma reunião. Ou é? Não tem certo e errado também, se for, né? Mas qual é o propósito dos grupos? Você participa de grupos com que intenção? E aí, qual é a sua intenção? Se é que você tem uma intenção, você é intencional em tudo que você faz ou não? Você só vai vivendo, deixa a vida me levar, a vida leva eu, espontaneidade, eu vou indo onde eu vou sentindo, né? Eu vou sentindo aí passo a passo, tem algo para mim, né? Uma descoberta. A vida para mim é uma aventura. Eu sou muito aventureira, né, gente? Sou bastante aventureira, confesso. Mas eu tenho entendido o quanto é importante a gente ser intencional e criar estratégias, principalmente quando a gente empreende, né? E o que é ser intencional? Né? É você ter clareza de qual é o seu propósito, ou ter consciência de que tudo tem alguma contribuição para você, e que você também pode contribuir, porque a vida é interação. Eu me envolvo e me desenvolvo. Eu só me desenvolvo porque estou me envolvendo com outras pessoas e situações. A questão do social, né? A energia tem que fluir em ambas as partes e tem que ser algo benéfico para todos, lembra? Então, né? Para além disso, você é intencional? Vamos lá. Networking é sobre relacionamento. Antes de vender, se relacionem. E o bacana, gente, é que quando a gente entra nesse universo de network, a gente aprende muito sobre vendas. A gente aprende, se desenvolve muito, assim, no nosso empreender. É algo que vem, assim, por decorrência, sabe? Acaba sendo natural. Porque a gente vai vendo que eu vou me relacionando de forma legítima,
com as pessoas, né, com os outros profissionais, e com o tempo eu vou criando conexões legítimas também. Isso vai me fazer entender melhor a mim, o meu trabalho, o meu produto, e o que aquela pessoa faz também. E aí eu posso começar a entender de que forma que eu, com o meu trabalho, com o meu produto, serviço, posso ajudar aquela pessoa. E se posso, né? E se acho que não posso, talvez eu até descubra que, esse meu produto ou serviço, eu posso criar algo específico para esse tipo de pessoa. Olha só que legal. Porque a gente se envolveu, a gente interagiu. Então, isso vai fazendo com que a gente crie outras conexões, né, neurais, expande nossa visão, né, sobre tudo, cria novos produtos, cria novos serviços, cria parcerias. Parcerias que um produto que não, aparentemente, não tem nada a ver com o outro, mas que de alguma forma se encaixam, se somam, né? Além do óbvio, por que não? Mas antes de vender, você precisa se relacionar. Por quê? As pessoas, nós somos pessoas, né? Inclusive, a gente costuma comprar aquilo que a gente conhece, confia, né? De quem a gente conhece, de quem a gente confia. É muito de. Ainda que hoje no meio online, né, a gente acaba fazendo várias incursões aí, né? Comprar de pessoas que a gente mal conhece. Tudo bem, isso é uma coisa à parte. Mas se a gente for olhar para a vida real acontecendo, você vai dar preferência a comprar, né? De alguém que você confia, algo que você confia, do que de um estranho. Pelo menos deveria ser assim, né? No network, quando a gente tem essa mentalidade desenvolvida, essa maturidade, eu diria, quando a gente tem maturidade empresarial, né? Empreendedora, na verdade, empresarial empreendedora, a gente compra das pessoas da nossa rede de contatos profissional. A gente acaba comprando. Mas é algo que surge, que flui naturalmente. Não é uma obrigação. Não é para ajudar o outro. Não é só porque eu preciso também, é porque eu enxerguei valor, porque eu entendi a perspectiva daquela pessoa, daquela marca, né? Como é que eu entendi? Porque eu tô ali com ela, de tempos em tempos, conversando, ouvindo, interagindo, né? E aí, cada vez mais eu vou entendendo o que aquela pessoa faz, quem essa pessoa é. E aí os negócios fluem naturalmente. No grupo de network que eu frequento, acontece, tá? Nós somos cerca de 60 mulheres atualmente. E essas vendas ocorrem de forma natural, né? Sem forçar. E é algo maravilhoso. Mas o network não é sobre você encontrar outros profissionais para quem você vai vender. Não é sobre isso. É sobre relacionamento. É sobre você se relacionar. É sobre você ouvir e entender aquela pessoa, conhecer aquele produto, aquele serviço, né? Você falar também sobre você, mas é mais importante quando você é interessado do que quando você é interessante. Porque as pessoas dão mais atenção para você. As pessoas confiam em você se você se mostra genuinamente abertas e interessadas em quem elas são, no que elas fazem. Então, a escuta é muito importante em um relacionamento. E no network. É o ouvir e o falar. É o dar e o receber. É esse fluxo constante. Mas primeiro, se coloque na posição de ouvir. Como eu posso ajudar essa pessoa? Né? Faça perguntas. Em um network, faça perguntas. Tá? Quando alguém perguntar algo para você sobre o seu trabalho, sobre algo que você gosta, você não se sente bem? Tipo, nossa, ai, ela tá interessada no que eu faço. Isso não é gostosinho pra gente? A gente não se sente visto, validado? Então, né? Isso é o se relacionar. Então, olha só que interessante. Você vai lembrar daquela pessoa que te fez aquela pergunta. Por quê? Você foi importante para ela, você se sentiu importante. Então, ela passa a ser importante para você também, né? Então, tem que ter essa troca genuína, né? Sem falsidade, né, gente? Com naturalidade, obviamente. Então, antes de vender, se relacione. Relacionamento se constrói com o tempo, né? Não é só hoje. É muito difícil a gente vender de primeira. Pode acontecer? Pode.
Mas não é mais legal algo duradouro? Um relacionamento duradouro na vida não é importante? E por que não nos negócios também? Por que não no network? Tá? Então, se constroem com o tempo. Então, quer dizer que você deve frequentar esses grupos com uma certa constância. Você precisa se dedicar. Você criou conexões com outras pessoas e com outros profissionais, você precisa gerir esse relacionamento, né? Então, se um relacionamento se constrói com o tempo, você tem que estar sempre conversando com ele. Não precisa ser o tempo todo, né, gente? Óbvio. Mas você não pode ser esquecido, você não pode deixar-se esquecer, né? Então, tem que alimentar, você tem que. Quanto mais conexões você tem com outras pessoas e profissionais, tem que ali se organizar, não pode esquecer de fulano, ciclano, sempre estar movimentando essa energia, não deixar, né, o fogo apagar. E se relacionamento se constrói com o tempo, os bons negócios, eles precisam de conexões legítimas. E ganha-ganha de ambas as partes. Quando você firmar uma parceria com alguém, que seja algo que vai beneficiar você, mas também beneficiar o outro. Mas até antes dessa questão de parceria de negócios, né? A questão de você se relacionar, em primeiro lugar, precisa ser legítimo. Você tem algo para aprender. Você sempre pode aprender algo diferente, algo novo. O nosso aprendizagem ele é ilimitado, né? Ele é infinito. Enquanto a gente estiver vivendo, a gente vai ter coisa para descobrir, para aprender e desenvolver, isso é fato, né? Mas nós não somos ignorantes. A gente sempre tem algo para contribuir com o outro. E eu não vou falando de contribuir apenas com o meu trabalho, com o meu serviço. Não. O que eu sou, o que eu sei, a minha experiência, meu ponto de vista, ele pode ser útil para outra pessoa. Então você tem que estar disposta a ter essa troca legítima, a compartilhar saberes, experiências, e também absorver as experiências e as histórias da outra pessoa, né? Então, ganha-ganha, gente. Ganha-ganha. Bora desvendar o que é o tal do networking que funciona, né? Segundo aqui meu ponto de vista, minhas perspectivas, né? Posso estar errada, mas, né, vou enfatizar, é a minha experiência, é o que eu estou vivendo e é o que eu gostaria de compartilhar. Então, conecte-se, tá? Conecte-se. Leve seu negócio a todos os lugares, eu já falei isso desde o começo, e é sobre isso mesmo. É você estar disposta a falar sobre o que você faz de forma simplificada, natural, claro, né? Para qualquer pessoa que você encontrar, né? Não precisa ser apenas em um encontro de negócios, uma reunião de negócios, não. Pode ser na padaria, no ponto de ônibus, no shopping, enquanto você está lá na manicure, fazendo suas unhas. Em qualquer lugar, gente. Esteja disposta, esteja pronta a falar sobre o que você faz. Seu cliente pode estar lá. Ou então, uma pessoa que conhece o seu futuro cliente pode estar lá. Pode criar essas conexões sem saber. Então, esteja pronta para isso, né? Fala sobre ele de forma natural, simplificada, né? E para isso exige, pode treinar, né? Como que você explicaria o que você faz para uma pessoa leiga? Se você tivesse só 15 minutos para falar com alguém, sabe? Você está ali no elevador, o tempo do elevador subir, né? Ou descer até o destino final, e tem uma pessoa ali no elevador, num prédio comercial. Você tem 15 segundinhos aí para falar sobre o seu negócio. Ó, pode ser um cliente potencial. Em 15 segundos você consegue falar, você consegue resumir de uma forma interessante, intrigante, aquilo que você faz, né? Isso é importante, pense nisso. Faça perguntas. Porque se você conhece a pessoa com quem você está se comunicando, você pode se comunicar de forma mais assertiva com ela. Se você tem alguma informação sobre a pessoa, você consegue falar algo que ela precisa ouvir, quer ouvir. Isso pode conectar ela ao que você faz, ao seu produto ou serviço. Então, faça perguntas, né? Interaja. Entenda como você pode contribuir de maneira legítima, né? E como você vai entender se você pode contribuir com uma pessoa com o seu serviço ou com o seu saber ou com qualquer outra coisa? Conversando, perguntando, interagindo, se relacionando, né? Seja receptivo. Então, é muito bom quando a gente ouve
ponto de vista da pessoa, sobre o que você é, o que você faz, do seu serviço, do seu produto. E esteja aberta a receber crítica, julgamento, porque isso pode ajudar você a aperfeiçoar o seu trabalho, né? Seja receptivo, não caia no auto-julgamento, sabe? Gente, tá tudo certo, né? Às vezes você recebe um insight valioso, poderoso, né, do outro. Então, receba também as pessoas como elas são, o que elas estão se propondo, né? Ou até se elas não tiverem, não quer, receba isso de forma natural. Não se faça de errada, né? Seja receptivo em todos os aspectos. Não espere nada, mas esteja disposta a tudo, né? A qualquer coisa. E seja proativo, tá? Seja proativo. Escolher é melhor do que ser escolhido. Então, em um evento onde você está com outros profissionais, essa questão da interação, se você for proativo, você vai se beneficiar muito. Então, alguém falou uma coisa, você ofereceu o seu trabalho, seu serviço, aí alguém falou, que legal, eu quero, fiquei interessada. Não fique esperando essa pessoa entrar em contato com você. Já toma a frente e fala, aqui, ó, né? Tem algo pronto para oferecer, para entregar, já marca, né? Se for nas redes sociais, alguém comentou lá nos seus stories, sei lá o que, né, no seu post, eu quero, estou interessado, alguém curtiu? Vai lá no direct, conversa com ela. Não fica só esperando, né? A gente tem que ser proativo, gente, porque se a gente ficar esperando as coisas acontecerem, às vezes a pessoa está precisando conhecer melhor você, conversar melhor com você, né? Às vezes a gente perde venda ou deixa de fazer uma venda porque a gente não estava próximo o suficiente das pessoas, a gente não tinha proximidade, né? Então a gente tem que ter essa disposição de ser proativo, desenvolver isso, gente, é importante, né? E aí no meio do network tem um termo, né? Tem algo, uma prática que é chamada de pitch, né? Pitch, é o pitch de negócios. Alguém já ouviu essa palavra? Com certeza, acredito. O que é o pitch, né? É uma apresentação curta para vender uma ideia, ou um projeto, ou um negócio, no intuito de despertar o interesse, muitas vezes de investimento, de quem está assistindo. É uma ideia de dialogar de forma rápida e direta com quem se pretende comunicar. Né? Um pitch de vendas. Né? Então, você se apresenta, oi, olá, bom dia, meu nome é Caroline Pereira, eu sou terapeuta energética, eu desvendo bloqueios inconscientes e movo energias para as pessoas prosperarem em todos os aspectos da sua vida. Se você deseja entender o que poderia te ajudar a obter aquela melhoria de vida, a ampliar o seu repertório, aumentar seu faturamento ou qualquer outra coisa, você tem bloqueios, eu consigo identificar esses bloqueios e dissolvê-los com facilidade, iluminando a sua consciência. Se você tem interesse, então, me chama. Meu WhatsApp, 11 99551 4705. Sabe assim? Isso é um pitch de vendas, né? Você fala de forma natural, simplificada ali, para gerar interesse, criar essa conexão. Em um encontro de network, a gente exercita esse pitch de negócios, né? Então, uma reunião de network, geralmente, né, sempre vai ter esse momento onde você vai apresentar ali para todos os presentes aquilo que você faz. E, geralmente, você tem 30 segundos para fazer isso. Às vezes mais, às vezes 1 minuto, 30. Mas na vida cotidiana, é aquilo que eu falei antes, são os 15 segundos. Então, é algo bacana a gente treinar. Como que a gente treina? Coloca no papel, testa, escreve, reescreve, lê, grava no celular, grava o áudio, se escuta, vê o que pode melhorar, mas sempre tem algo meio que prontinho, tá? Para você testar e comunicar isso com as pessoas, onde quer que você vá. É para isso que o pitch serve. Ele não é feito só num encontro formal de network. Ele é algo que a gente pode levar para a vida. Ok? E aí eu coloquei aqui um cutucãozinho para a gente praticar, para fazer 1 minuto de apresentação com um pitch. Eu coloquei 1 minuto, né, gente? Porque, né, estamos começando aqui, que é legal, né, a gente oportunizar esse espaço para a gente falar sobre o que a gente é. Eu já falei um montão aqui sobre mim, então eu vou abrir o microfone.
Agatha, se você quiser falar, então, vou contar aqui, eu vou cronometrar um minutinho para você falar um pouco sobre você, sobre o que você quer entregar para o mundo, mesmo que seu negócio não esteja configurado de alguma forma, enfim, bora lá, tá? Então, se você assim desejar, abra o seu microfone. E assim, gente, ó, sem certo ou errado, é mais para treinar mesmo e colocar em prática isso, só para ficar algo mais dinâmico também, tá bom? It's your turn, é sua vez, se você quiser. Aqui, vou pegar aqui mais um pouquinho de água. No caso aqui é uma aguinha saborizada. Agatha, você está aqui comigo ainda? Are you there? Mas fica aí de inquietação, né? Para a gente pensar em pitches, né? Pitches de vendas. Em algum momento oportuno, eu vou colocar lá no grupo uma sugestão aí de roteiro para criar um pequeno pitch, tá? De apresentação aí do seu trabalho, para a gente exercitar isso. Deixa eu seguir aqui com a apresentação. Bom, eu falei sobre o network nessa realidade e eu falei que eu gosto de enxergar as coisas assim para além, né, das caixinhas, né, das matrizes. E aí existe o network que eu considero que é um network além dessa realidade, que é um network energético. Vocês já sabem que eu sou uma terapeuta energética, então a minha forma de fazer network também é energética. O que é o network energético? Para mim, imagina você ter a oportunidade de criar conexões com as pessoas, com os lugares, antes mesmo de um evento ou um encontro ocorrer, de forma sutil, de forma energética. De modo que você se prepare para isso de uma forma leve, facilitada, com técnicas de expansão de consciência. Não é misticismo, hein? Não é feitiçaria, é tecnologia. Imagina você poder ter autoconsciência sobre o que você está sendo a cada momento, né? Autoconsciência diz respeito a você ter uma percepção aguçada sobre si mesma. Será que você não faria melhores escolhas? Escolhas mais assertivas? Não criaria melhores condições de vida? Faria escolhas prósperas? Autoconsciência sobre isso. Imagina você aprender a se tornar uma pessoa magnética, uma profissional magnética. Despertar sua clareza intuitiva. Aprender a ativar a energia da prosperidade. É sobre isso o network energético. Essa é a minha proposta. Então, nesse encontro, que já está se encerrando, eu trouxe um pouco sobre o que é o network, para expandir aqui os nossos olhares, compartilhar um pouco sobre isso. Num segundo momento, num outro momento, eu tenho a intenção de apresentar para vocês, apresentar não, exercitar com vocês, treinar vocês, como professora, como terapeuta energética, de uma maneira muito integrada, muito nova, muito diferenciada, para você se conectar. Então, nos vemos em um encontro futuro. Se você tem interesse, me manda uma mensagem. Não espere esse dia chegar, seja proativo. Está lançado, tá? Está lançada aqui esta ideia, esta proposta. Que não é a minha única proposta, tá? O principal é assim, gente. Todos temos o que aprender e todos temos o que compartilhar também, né? Então, com esse encontro, eu compartilhei alguns saberes sobre network, né? Eu não sou uma mentora de negócios, eu sou uma terapeuta energética e compartilhei a minha experiência. Eu tenho muito mais para compartilhar. Nós somos
universos, nós temos muitos saberes, né? Muitas, enfim, a gente não conhece uma pessoa 100%, mesmo vivendo com ela a vida toda. Isso acontece com todos nós, né? Nós temos muita experiência, muito conteúdo. Mas existe aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer compartilhar, que sabe falar sobre. Então, a ideia é essa, que independentemente da sua área de atuação, ou da sua profissão, ou da sua formação, do seu nível de escolaridade, né, você tem algo para compartilhar, não é? E você pode somar algo a este grupo. Então, fica essa pergunta, independentemente da sua área de atuação, o que você sente que pode somar ao grupo? Vamos criar conexões? Vamos fazer network de uma forma diferente? Vamos se conectar de uma maneira mais profunda? Além dessa questão de desabafar e se apoiar? Essa é a minha ideia, essa é a minha proposta. Se você tem interesse de compartilhar algo com alguém, o que isso requer para você, assim como eu, ter a iniciativa de abrir uma reunião, enfim, fazer algo que faça sentido para você e compartilhar isso. Tá certo? Então, esse foi o nosso encontro sobre network. Deixa eu fechar aqui essa apresentação. Parar a apresentação. Aí. Bem, a gente continua, então, a nossa conversa, o nosso bate-papo no grupo, individualmente nos directs da vida, enfim, nos privados, e eu estou aqui à disposição de vocês para um bate-papo assim, face to face, tá bom? Acho muito bacana quando a gente pode interagir de uma maneira mais próxima, além do, né, do texto ali do chat. Uma ótima noite, gratidão. Em especial, a Agatha, um beijo, boa noite, e a gente se vê. Encerrando a gravação, cadê? Parar a gravação.